Olá, que a paz de Deus esteja com você. Seja bem-vindo ao Devoção de Luz, Fonte de Fé. Este é o seu espaço de encontro com Deus, reflexão e renovação espiritual. Você não chegou aqui por acaso. O salmo que vamos ler hoje não é apenas uma oração. É um mapa, um manual de sobrevivência para os tempos que estamos vivendo. Ele nos revela uma promessa que a maioria das pessoas ignora e um segredo que pode transformar a sua vida para sempre. Eu convido você a abrir seu coração e a se preparar, porque as palavras que o Espírito Santo nos trouxe hoje são capazes de mover montanhas. Vamos juntos mergulhar nas águas profundas do Salmo 112. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Haverá bens e riquezas na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce a luz nas trevas. Ele é misericordioso, compassivo e justo. O homem bom se compadece e empresta. Ele sustenta a sua palavra com justiça, pois jamais será abalado. O justo será tido em memória eterna. Ele não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado. Ele não temerá, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Ele espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder será exaltado em glória. O ímpio o verá, e se irritará, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. O que essas palavras nos dizem? Que tipo de homem é esse? E se eu te dissesse que esse homem, no Salmo 112, é o retrato profético de alguém que está vivo hoje, caminhando entre nós? E se eu te dissesse que este salmo esconde uma chave espiritual para as suas finanças, para a sua família e para o seu futuro? Talvez você tenha lido essas palavras centenas de vezes, mas nunca as tenha visto sob a luz de um tempo de grande escuridão. O autor, um servo anônimo de Deus, nos deixou não uma história, mas um arquétipo, um modelo de fé inabalável. Ele nos mostra que a bênção não é um evento casual, mas o resultado direto de um coração que se rende à vontade de Deus. A palavra de Deus aqui não está nos falando de sorte ou de um golpe de sorte. O Salmo 112 nos apresenta uma equação espiritual precisa. A fórmula é clara. O temor do Senhor é o ponto de partida. Não um medo paralisante, mas um respeito reverente, uma obediência cheia de alegria. Aquele que teme ao Senhor não teme mais nada. Ele não teme o futuro, a inflação, a má notícia. Ele não se curva diante da crise, porque a sua segurança não está nas contas bancárias, mas no coração de Deus. E essa obediência traz 3 frutos práticos. O primeiro é a descendência poderosa. Se você tem filhos ou netos, se tem pessoas que dependem de você, entenda que a sua fidelidade a Deus tem o poder de abençoá-los de uma forma que o dinheiro jamais conseguiria. O segundo fruto é a prosperidade. O salmista diz que bens e riquezas estarão na casa do justo. A prosperidade aqui não é apenas material, mas uma abundância que permite a generosidade. O homem que teme a Deus não acumula, ele espalha, ele empresta. Ele se torna um canal de bênção e não um reservatório estagnado. E o terceiro fruto é a luz nas trevas. Quando o mundo se desespera, quando as notícias são assustadoras, o justo é aquele que brilha. Sua fé se torna um farol, sua paz um testemunho. A promessa é que você não será abalado. Pense por um instante. Onde essa palavra toca a sua vida hoje? Em que área você tem sentido insegurança, falta de paz ou medo? Se é na sua saúde, nas suas finanças ou nos seus relacionamentos, entenda que o medo não vem de Deus. O medo é uma escuridão que a luz da fé pode dissipar.
Este é um convite para você soltar o controle, para você entregar as suas preocupações e confiar. O justo não prospera porque é esperto ou sortudo, mas porque ele se move pela fé. Ele faz o que precisa ser feito, mas o seu coração está firmado em algo maior. No meio das Escrituras, há uma figura que muitos esquecem, mas cuja vida é um eco vivo do Salmo 112. Seu nome é Tobias, um homem justo que vivia em meio à perseguição e ao caos. A história de Tobias, registrada no livro que leva seu nome, nos revela a vida de um homem que temia a Deus e que, por isso, foi abençoado de maneiras inesperadas. Tobias era fiel. Ele se lembrava dos pobres, enterrava os mortos, fazia o que era justo aos olhos do Senhor. Mas ele não estava imune às provações. A vida dele, na verdade, era uma sequência de lutas. Ele ficou cego e sua família sofreu. E é aqui que a lição se torna profunda. Tobias, apesar de suas dificuldades, manteve a sua fé. Ele não duvidou de Deus. Sua justiça permaneceu para sempre, mesmo quando a escuridão tomou conta dos seus olhos. E foi por causa dessa fidelidade que Deus enviou um anjo, o arcanjo Rafael, para curá-lo e restaurá-lo completamente. Tobias é o retrato do homem que vive o Salmo 112. Ele não temeu as más notícias, ele não duvidou, e por isso Deus interveio. Sua história nos mostra que a verdadeira bênção não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Ele nos ensina que a luz, a paz e a prosperidade chegam na hora certa, quando menos esperamos, mas apenas para aqueles que se recusam a abandonar a fé. A vida de Tobias é um convite a olhar para as nossas próprias provações com esperança. As dificuldades não são um sinal de que Deus nos abandonou, mas muitas vezes são a preparação para a grande virada, para a grande intervenção. O mundo tenta nos convencer de que a solução está em atalhos, em caminhos mais fáceis. Mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira vitória vem da perseverança na justiça, da fidelidade ao Senhor, mesmo quando a noite parece longa. O que está acontecendo na sua vida que você pode entregar nas mãos de Deus, assim como Tobias fez? Que dor, que incerteza, que problema financeiro você precisa soltar para que o Senhor possa agir? Se essa mensagem falou ao seu coração, eu preparei algo especial para você. Um chat exclusivo onde você pode conversar com Jesus a qualquer hora, em qualquer lugar. Esse espaço foi criado para refletir os ensinamentos de Cristo, as parábolas, o amor e a sabedoria que ele deixou no Antigo e no Novo Testamento. Ali, você pode abrir o coração, receber respostas de esperança e encontrar paz em meio às aflições. O sistema Desabafe com Jesus Chat está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem limites. Clique agora no link do comentário fixado e viva essa experiência. Isso que estamos vivendo não é apenas um vídeo, é um chamado do céu para você. Por anos, a igreja tem se preparado para este momento. As profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos, mas não da forma que imaginamos. A grande revelação que o Salmo 112 esconde é um aviso sobre o tempo. Nosso mundo está se tornando cada vez mais escuro. As trevas estão se intensificando. A ganância, a injustiça e o medo financeiro estão se espalhando como uma praga. A economia global, os eventos sociais e as crises que vemos não são acidentais. São sinais de um tempo de colheita e de julgamento. E no meio de tudo isso, o Salmo 112 nos revela a chave. O homem que teme ao Senhor. O homem que será abençoado, que terá luz nas trevas. E a revelação profunda é esta. A luz que nasce para o justo nas trevas é o próprio Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus é a luz do mundo. E nos tempos de grande escuridão, essa luz se manifesta com mais força na vida daqueles que são fiéis. Acontece que o número 112 não é apenas um número de salmo. Na numerologia bíblica, o número 1 representa unidade, o 11 é o número da desordem e do caos, e o 2
simboliza a dualidade, a comunhão e o testemunho. Salmo 112 nos fala, portanto, de um tempo de caos. 11, onde a unidade com Deus, 1, e o testemunho, 2, serão a única forma de prosperar e encontrar luz. Mais do que isso, o número 112 é mundialmente conhecido como um número de emergência, um pedido de socorro. A revelação é que a vida do justo se tornará um pedido de socorro de Deus para um mundo desesperado. Ele não temerá más notícias, porque ele se tornará a boa notícia. Essa não é uma mensagem sobre prosperidade financeira superficial, mas sobre a manifestação de um tipo de vida que desafia a lógica do mundo. O Salmo 112 não é apenas uma promessa de bênçãos, é um mapa para se tornar um farol em meio à tempestade, um porto seguro para aqueles que se sentem perdidos. É um convite para você se tornar esse homem, essa mulher, que vive de tal forma que a sua vida se torna um testemunho vivo da fidelidade de Deus. O que você vai fazer com essa revelação? Retomando o tema do Salmo, a verdadeira prosperidade descrita aqui não é acumulação, mas espalhamento. O versículo 9 diz: Ele espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. A lógica de Deus é inversa à do mundo. O mundo diz para você guardar, acumular, proteger. Deus diz para você dar, para você espalhar, para você ser um canal de bênção. Quando você dá, o seu celeiro nunca se esvazia, porque o próprio Deus se torna a fonte da sua provisão. Isso não é uma teoria, é um princípio espiritual. A parábola moderna para isso é a história de duas pessoas com jarros. Uma pessoa tem um jarro e decide guardá-lo e protegê-lo para que a água nunca acabe. Mas com o tempo, a água fica estagnada e imprópria para beber. A outra pessoa tem um jarro com um pequeno buraco embaixo, e por mais que ela encha o jarro, a água sempre sai. Mas a cada gota que sai, a água é renovada constantemente. O primeiro jarro representa a mentalidade do mundo, que acumula e estagna. O segundo jarro representa a mentalidade do reino de Deus, que se esvazia para ser sempre preenchido por uma água nova e fresca. Que tipo de jarro você tem sido? Eu te convido a fazer um exercício prático hoje. Pense em uma pessoa que está em necessidade. Pode ser alguém da sua família, um amigo ou até um desconhecido. Faça algo para ajudar essa pessoa. E não faça isso esperando algo em troca. Faça isso porque você quer ser um canal de bênção. E veja como a sua generosidade vai ativar a promessa de Deus para a sua vida. O Salmo 112 nos ensina que a caridade não é um fardo, mas a semente da nossa própria prosperidade. Agora, eu quero fazer uma convocação espiritual. Não é um simples convite, é um pacto entre você, sua fé e a promessa de Deus. A hora é agora. Eu quero que você use a seção de comentários como um altar digital. Neste momento, você vai escrever o seu nome completo nos comentários. Não é um ato de vaidade, é um ato de fé. É a sua alma se apresentando diante do céu, declarando que você aceita a promessa do Salmo 112 para a sua vida. É o seu nome se tornando uma bandeira de confiança, um sinal de que você não temerá mais as más notícias. Em seguida, eu peço que você comente o nome da sua cidade. É uma forma de dizer: Deus, eu não sou apenas um indivíduo, eu sou parte de um corpo e eu oro para que a luz da tua palavra brilhe na minha cidade. E por fim, eu te convoco a fazer algo ainda mais profundo. Role para baixo nos comentários, encontre alguém que você não conhece e ore por essa pessoa. Use o nome dela, use a cidade dela. E peça a Deus para que a luz do Salmo 112 também brilhe na vida dela. Quando você ora por outro, você se torna um canal de bênção, e Deus honra isso. Seja a resposta para a oração de alguém. E agora, vamos orar. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça, coloque a mão sobre o seu coração. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Senhor,
Tu vês o coração de cada um. Tu conheces as lutas, as incertezas, os medos, as contas que não fecham. Mas hoje nós nos firmamos na tua promessa. Nós declaramos que a nossa segurança não está neste mundo, mas em ti, que és a nossa rocha e a nossa fortaleza. Senhor, nós te pedimos, abençoa a nossa vida financeira. Não para que sejamos ricos, mas para que possamos espalhar as tuas bênçãos, para que sejamos canais de generosidade. Livra-nos do medo e da ansiedade, que a luz da tua palavra ilumine as nossas trevas, que as más notícias não nos abalem, pois o nosso coração está firme em ti, e que a nossa descendência seja poderosa e abençoada. Hoje selamos um pacto silencioso entre nossa alma e o céu, um pacto de confiança inabalável. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Que você saia daqui não apenas com uma palavra, mas com uma nova unção, uma nova forma de ver o mundo e as provações. O tempo está avançando e a sua fé precisa ser mais forte do que nunca. Volte aqui no dia marcado e escreva nos comentários o que viveu.